Quais as regras para o financiamento da Caixa Econômica Federal, responsável por 70% desses contratos no Brasil, mudaram? Mudanças que já começam a valer a partir do dia 1º de novembro para aqueles imóveis que custam até R$1,5 milhão de reais. A partir de 1º de novembro, a Caixa vai reduzir a cota de financiamento de imóveis. Notícias como essa que você acabou de ver estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia. A Caixa, que é a instituição que mais financia imóveis no Brasil hoje, cerca de 70% dos imóveis financiados é através da Caixa, se viu obrigada a rever algumas regras dos financiamentos habitacionais. Por quê? Porque está faltando dinheiro para financiar toda a demanda que está tendo. Ou seja, quem está pensando em buscar financiamento imobiliário, seja para comprar imóvel pronto para construção, enfim, qualquer tipo de imóvel, terá problemas. Nós temos algumas regras atualmente que estão sendo mudadas. As principais delas, o que mais vai impactar, que eu quero falar para você, é sobre os valores de entrada que, por consequência, vai acabar afetando no valor liberado para cada imóvel. Veja, nós temos hoje dois caminhos para ser financiado um imóvel: a tabela SAC e a tabela Price. A tabela SAC é aquela tabela que você começa pagando uma parcela, ela vai diminuindo conforme os meses vão passando. A tabela Price é uma tabela que você começa e termina pagando o mesmo valor, são parcelas fixas, parcelas iguais. Qual que é a diferença entre um e outro? Na questão das entradas. Hoje, você conseguiria financiar na tabela SAC até 80% de um imóvel. Então, se você for financiar um imóvel de R$300 mil, por exemplo, você conseguiria liberar 240 mil. Com a mudança, você vai conseguir financiar somente 70%. Ou seja, desses 240 mil, você vai conseguir financiar agora 210 mil, até 210 mil. Por quê? Porque não é só isso que influencia, tem outros fatores. A tua renda influencia, a tua idade influencia. Então, fazendo uma simulação, que inclusive você pode fazer através do link da Caixa, que está aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar lá, colocar os teus dados e fazer uma simulação mais real da tua necessidade. E assim, você vai conseguir identificar quanto que você consegue financiar para o imóvel que você está querendo comprar ou construir. O fato é que você vai conseguir liberar menos dinheiro do que conseguiria liberar agora. E por que isso? Porque está faltando dinheiro, como já falei. A tabela Price, o impacto é ainda maior, porque antes você conseguia financiar até 70%. Agora vai conseguir financiar somente 50%. Significa que se você for comprar pela tabela Price o mesmo imóvel de R$300 mil, você vai ter que puxar do teu bolso R$150 mil, ou no mínimo 150 mil, porque esse número pode ser ainda maior. Eu vou deixar na tela uma imagem de uma simulação que eu fiz para você ter uma ideia. Nessa simulação eu coloquei um imóvel de R$300 mil, aonde nesse caso eu consigo financiar 202 mil e alguma coisinha. Tá? Então é um pouco mais de 30% de entrada que eu tenho que dar. Ou seja, está financiando menos 70% para essas informações que eu coloquei. Eu também deixo aqui nessa imagem para que você possa perceber o quanto você pagaria no final. Então, além dessa dificuldade que nós temos, que são as entradas maiores, nós temos os altos juros do financiamento. A gente sabe disso, né? Que no final você vai comprar uma casa e vai pagar 3 casas, 2 casas e meia, 3 casas. Por quê? Porque o juro vai encarecer demais esse custo final. Então, são alguns fatores que você precisa pensar e avaliar. Lembra, por que isso está acontecendo, tá? É muito simples de você entender. As pessoas que investem o seu dinheiro, muitas delas ainda colocam, né, ou colocavam dinheiro nos bancos, na poupança principalmente, para deixar lá investido. As pessoas começaram a perceber que a poupança, de longe, ela não é um bom investimento. Isso não é de hoje que a gente vem falando, mas as pessoas começaram a perceber isso agora na prática. Começaram a tirar o dinheiro da poupança, tirar o dinheiro dos bancos e alocar em outros investimentos que são mais interessantes. Outras pessoas precisaram resgatar esses valores para fazer para cumprir alguma necessidade que precisavam. Não acabaram nem reinvestindo esse valor. O fato é que os bancos estão tendo saques maiores de valores e é esses valores que eles usam para financiar as casas, os imóveis. Ou seja, quanto menos dinheiro depositado nos bancos, menos poder de financiamento eles têm. Por isso que nós estamos tendo essas mudanças necessárias, né, para que você tenha mais restrições para financiar. Outro ponto que chama atenção também é que se você quer financiar um segundo, um terceiro imóvel, também você vai ter restrições. Então, a questão é, muita coisa está mudando no cenário de financiamentos imobiliários e aí eu volto a falar do consórcio. O consórcio ele volta
à tona, sendo uma alternativa interessante e viável para que você possa considerá-lo como uma alternativa para você comprar teu bem. Afinal, você ficar na mão dos bancos, pagando altos juros, sem saber se vai conseguir financiar, porque veja só, existem até situações de pessoas que já tinham o contrato assinado e não conseguiram a liberação porque não tem dinheiro suficiente. O consórcio, ele é um autofinanciamento. Então, se você fizer com uma empresa sólida, você não vai ter esse problema. A empresa administra esse grupo de consórcio, de pessoas que estão lá com a mesma finalidade para comprar um bem. E aí, todo mês elas vão sendo contempladas, vai tendo as contemplações, e aí as pessoas vão comprando os seus bens. Muitas vezes, a matemática ela é simples, ela não engana. É viável você esperar um pouquinho, ficar por mais um tempo no aluguel, planejar uma compra através do consórcio, por exemplo, do que financiar um imóvel agora. Tá? Uma porque você vai ter que puxar muito dinheiro que talvez você não tenha, e outra pelos os altos juros que nós temos dos financiamentos. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, dá o seu like para que a gente possa chegar com esse assunto para mais pessoas também terem conhecimento, e também se inscreve no nosso canal para você ter mais acessos a conteúdos como esse.